Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 97 do nosso livro, Material Didático. Estamos falando sobre os instrumentos de tortura que a Igreja Católica usava, e esses instrumentos de tortura eram direcionados em especial às igrejas anabatistas. Ok? E na Espanha, os judeus também sofrerão muito, ok? Vão sofrer com essa Inquisição. Mas a igreja anabatista também está sofrendo. E nós sabemos, por documentos, que existem muitas comunidades anabatistas na Europa, tanto que eles estão falando de um rei para outro rei, todos os reis pressionando todos os reis a procurar e capturar e entregar esses anabatistas, né? Para que o inquisidor católico julgue ele. E quando eles capturam, então, o quinto instrumento de tortura que nós vamos ver aí é o cavalete. Bom, qual é a descrição desse instrumento? Aí diz: deitado de costas sobre um bloco de madeira cortante, com as mãos presas em 2 furos e os pés em algemas de ferro, o réu que fosse condenado ao cavalete durante a Europa medieval passava por uma situação degradante antes de sua morte. Além de estar amarrado ao objeto de tortura, o sujeito também era obrigado a ingerir uma quantidade enorme de água em um processo que simulava um afogamento. Ou seja, a pessoa normalmente estava deitada, né, colocar em cima de uma cama, de uma madeira, né, que fazia parte do instrumento de tortura, com os seus braços esticados para trás, as suas pernas presas embaixo, e além dessa madeira nas costas ser uma madeira cortante, não? O que ele fazia? Eles pegavam e começavam a colocar água, colocando para a pessoa beber água, obrigando a pessoa a beber água, e a pessoa ia se afogando. Então, uma tortura. Qual era o motivo da tortura? Era a igreja dizer que o batismo de recém-nascido não tem valor. Desde 411 da era cristã, Agostinho de Hipona foi quem conseguiu estabelecer essa lei dentro da Igreja Católica. As igrejas que não batizam crianças têm que ser mortas. Era assim que eles tratavam, e esse aí é um dos exemplos de tortura, como o historiador está contando, que o padre normalmente ia lá abençoar o instrumento de tortura, né? O 6º instrumento de tortura que eu coloquei para vocês era a empalação. Bom, a empalação vocês já devem ter ouvido falar na figura chamada Drácula. O Drácula, desse que chupa sangue, na verdade, ele é uma figura criada pelo cinema, né? Mas na história existiu sim um católico que fazia parte da chamada Ordem dos Dragões. Olha o nome da ordem dentro da Igreja Católica, ou Ordem do Dragão, melhor dizendo, desculpa, Ordem do Dragão. Olha já o nome da ordem. E essa ordem, esse Vlad, que era também um médico, ele desenvolveu uma maneira de torturar esses hereges ao máximo, ok? Então eu vou ler aqui para vocês o que era a empalação e depois eu vou descrever para vocês, ok? A citação diz: na Europa medieval, uma prática comum de punição aos inimigos do reino era a empalação. Geralmente os prisioneiros rebeldes eram despidos e atravessados do ânus até a boca por uma estaca de madeira. É isso mesmo que vocês ouviram. Após a morte, eles eram expostos em um local onde seus compatriotas pudessem vê-los mortos e se sentissem intimidados. Como que diz, ninguém se aproxime dessas igrejas anabatistas, porque eles são hereges perigosíssimos. E se nós capturarmos, nós vamos tratar você assim. Era assim que a Igreja Católica fazia. E o que o tal Vlad, que inspirou, né, esse personagem do cinema, esse vampiro, na verdade esse Vlad era um conde que governava uma região, e ele era especialista em empalar pessoas. Então ele desenvolveu uma técnica
para aumentar o sofrimento da pessoa. Como? Bom, você viu ali a leitura, né? Aquela madeira, ela era atravessada desde o ânus até sair aqui embaixo do queixo, na boca. E quando eles faziam isso, às vezes aquela madeira atingia o coração, atingia um órgão vital. E nesse caso a pessoa morria. Mas o que esse Vlad fez? Ele estudou o corpo humano, ele era um médico também, e ele identificou uma maneira de passar com a madeira, ok? No local que não atingia nem coração, nem pulmão, nem os intestinos, nada. Subia, saía aqui no peito, tá bom? Entrava embaixo do queixo da pessoa e saía ali próximo do nariz. Essa era a tortura que esse Vlad, ok? Da Ordem do Dragão, uma ordem católica, como eles faziam essa empalação. Você veja que no Antigo Testamento, normalmente quem é citado como o pior, o povo mais mau da história, são citados os assírios. E uma das coisas que eles faziam era empalar pessoas, mas normalmente eles empalavam atravessando apenas uma vareta no corpo da pessoa. Isso já era uma grande maldade. Os católicos aperfeiçoaram essa maldade e faziam isso contra as igrejas cristãs que não seguiam a sua doutrina. Ou seja, é algo assim, extremamente louco. Diz a história que esse Vlad, né, da Ordem do Dragão, ele, como conde, ele estava em guerra contra os muçulmanos que estavam invadindo a Europa, né? E durante a guerra, ele ficou sabendo que estava vindo um batalhão para atacá-los num ponto onde ele estava. Eles se prepararam e encontraram uma comunidade que a gente não tem descrição da comunidade. Eu não sei dizer se eram anabatistas, mas ele encontrou uma comunidade de mais ou menos umas 300 pessoas. O que ele fez? Ele empalou todo mundo dessa maneira que vocês acabaram de ouvir, que eu descrevi, tá bom? Empalou todo mundo no caminho que ele sabia que o príncipe, né, o guerreiro muçulmano passaria para chegar até onde ele estava. E diz a história que o príncipe muçulmano falou: gente, nós não vamos guerrear mais contra esse povo, vamos retornar, porque não é humano. Quem faz uma coisa dessa não é humano. Isso daí era a prática dos católicos contra aqueles que eles chamavam de hereges, normalmente anabatistas, né? Uma coisa horrível. Bom, o 7º instrumento de tortura que eu coloquei aí para vocês, ele era chamado de esmaga-seios. E ele era dedicado especialmente às mulheres, mas também aos homens, né? Ok? Eram como pinças que elas prendiam nos seios, ok? E ia apertando, né, o seio da pessoa, da mulher principalmente. Então, o historiador diz: para as mulheres acusadas de bruxaria durante a Idade Média, um dos castigos aplicados era conhecido como esmaga-seios, quando pedaços de ferros aquecidos em brasas eram usados para perfurar a pele das vítimas, principalmente no busto. O registro mostra uma variação feita com tesouras, também aquecidas em brasas, ou seja, como você tem hoje alicate, eram esses instrumentos. Pensa num alicate, tá bom? Só que era um alicate grande, que prendia no peito das mulheres que eram acusadas de bruxaria, ou as hereges, tá ok? E aquilo ali estava quente. Bom, nós aqui estamos no ano 1250, nós sabemos que a Igreja Católica, nesse período, ela acusava de bruxaria toda e qualquer igreja que ela encontrasse com manifestações dos dons espirituais, ou carisma, como eles chamavam na época, ou pentecostalismo, como nós chamamos hoje, ok? Todos eles eram um documento católico. Encontrou alguma igreja pentecostal, quem fala em línguas espirituais, entre essas igrejas aí, é bruxaria e possessão demoníaca. Então, quando nós vemos, às vezes, a história, não, a mulher foi capturada por bruxaria. Na verdade, não era bruxa nada. Era uma irmã em Cristo, uma anabatista,
que teria sido presa exatamente por praticar os dons espirituais. Isso vai acontecer, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, as bruxas de Salem, nos Estados Unidos, que era governado, né, pelas igrejas protestantes. As igrejas protestantes também seguiam esse princípio, infelizmente. E ali elas queimaram, né, pessoas de bruxaria, outras enforcaram, e nós sabemos que ali eles mataram um pastor anabatista e também uma irmã dessa igreja. Aí o que? Olha, os cristãos, isso aí é nos anos 1700, e os cristãos têm que fugir. Ou seja, os cristãos que fugiram da Europa foram para os Estados Unidos. Depois nós vamos estudar essa parte com detalhe. Eles vão continuar fugindo até a independência dos Estados Unidos, quando eles vão colocar como lei também: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Então, na Europa, 1790, 1800 em número redondo, na Europa ocorreu a Revolução Francesa, que coloca como lei: ninguém poderá ser perseguido por sua fé. E nos Estados Unidos também eles fazem a independência da Inglaterra e colocam também: ninguém poderá ser perseguido, molestado por sua fé. Só aí que vai acabar a perseguição. Olha, nós estamos no ano 1251, quando eles estão aplicando a Inquisição, perseguindo as pessoas, né? Bom, o comentário prossegue. Segundo documentos católicos, datado do ano 1000 da era cristã, toda e qualquer igreja que falasse em línguas espirituais que não pertencesse ao clero católico seria acusado de bruxaria e possessão demoníaca. Fazendo uso dessa lei, a igreja persegue os cristãos anabatistas. E normalmente as mulheres, eles acusavam elas de bruxaria, de serem bruxas, de serem pessoas possuídas pelo demônio. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o falar em línguas estranhas é sinal para o crente, né? Então, as pessoas faziam, se falasse em língua estranha, se alguém visse, né, ouvisse, aquilo ali, a Igreja Católica dizia que era bruxaria. Então, era mais um motivo para capturar, torturar, e normalmente essas mulheres acusadas de bruxaria, elas eram queimadas vivas. E isso vai acontecendo em um número que nós não temos como calcular. A Igreja Católica diz que encontrou documento de 18.000 torturas e mortes da Inquisição, ok? Mas, com certeza absoluta, tem muitos que não foram feitos documentos, né? Oitavo método de tortura: esquartejamento. O esquartejamento, que basicamente era dividir a vítima em 4 partes, foi um dos castigos medievais mais aplicados por países europeus durante a Idade Média. Com diversas variações, a que mais chama a atenção era conhecido como desmembramento a cavalo, que consistia em amarrar os membros das vítimas em cavalos e disparar com os animais em direções contrárias, ou seja, amarrava as mãos, na verdade, normalmente eles usavam 4 cavalos, amarravam a mão direita em um cavalo, a mão esquerda em outro, a perna direita em outro cavalo, a perna esquerda em outro cavalo, e eles começavam a surrar o cavalo, e os cavalos puxando e esticando os irmãos. Normalmente o que acontecia era soltar, arrebentar, né, esses membros aqui, a pessoa, o tronco, os membros eram deslocados do tronco, ok? Então esse era chamado de desmembramento a cavalo, ok? E normalmente, enquanto a pessoa estava ali presa, ela ainda era espancada também, e poderia para facilitar que se soltasse, eles batiam às vezes com espadas, né, para poder facilitar o corte da pessoa. Esse esquartejamento é tão famoso que eu estava numa viagem arqueológica turística lá no Peru, e eles contando a história dos antepassados deles, como foram torturados pelos católicos, porque os católicos trouxeram essa mesma Inquisição aqui para as Américas. Aqui os incas, astecas mais sofreram nas mãos deles. E lá no Peru,
um grande guerreiro inca, tem exatamente a história dele, que ele foi capturado e ele sofreu exatamente esse tipo de tortura. Então eles fizeram um grande painel contando a história inca e estava lá nesse painel os católicos torturando os incas, no caso, no Peru, né? Então esse instrumento de tortura, ele foi usado até aqui nas Américas, nos anos 1500, 1600, 1700. Número 9, estiramento. A vítima se deitava em uma cama de madeira e tinha os pés presos por algemas. As mãos eram esticadas acima da cabeça e amarradas a uma corda. Por fim, quando a tortura começava, o carrasco acionava uma alavanca que puxava a corda e esticava a pessoa, deslocando os ombros, articulações e a coluna vertebral, além de romper os músculos, né? Irmãos, eu fico imaginando esse tipo de dor, né? Até porque eu tenho problema de coluna. Agora imagine uma dor extrema, eles fazendo aquelas rodas e torturando, esticando a pessoa. Você tem uma tortura parecida com essa naquele filme Coração Valente. Aquela tortura ali, ela era dirigida pela Igreja Católica. Por quê? O que ele tinha que confessar lá? Ele tinha que confessar que o rei era o soberano, era o representante de Deus ali naquela região. E essa era a crença papal. Quando Gregório VII se colocou acima do imperador, tá bom? Ele continuou reconhecendo que o imperador era o representante de Deus entre ele, Papa e o povo. Então a ordem era Deus, o Papa, o imperador e o povo. Então, e todo rei católico ele era visto como um representante de Deus naquele lugar. Tanto que nós vimos aí na história reis que foram excomungados, o povo abandonava ele, até os filhos abandonavam ele, porque eles pensavam, esse homem não tem mais a bênção de Deus e nós precisamos de um rei para governar sobre nós. Então ele estava sendo torturado lá, naquela história que é baseada em fatos reais, né? Aquilo ali tinha uma liderança católica, se você vê o filme, tanto que ele está todo o tempo pedindo para ele confessar, para ele pedir né, que o carrasco interrompa, ok? Mas ele, na verdade, acaba morrendo ali sem pedir piedade. Bom, o 10º instrumento de tortura é um instrumento que não precisa nem explicar, né? Mas é a fogueira, que será uma das mais comum método de tortura católico. Por quê? Ele é um método de tortura que normalmente era usado em paralelo aos outros. Por exemplo, a pessoa era torturada lá sendo puxada pelos cavalos, ok? Aí morreu, esse anabatista morreu. O que eles iam fazer? Eles iam enterrar? Não, eles não gostavam de enterrar. Eles queriam queimar essa pessoa. Então muitas pessoas eram queimadas vivas, mas outras eram queimadas mortas. Morreu, mesmo assim tem que queimar. Nós teremos a história mais à frente, cerca de 100 anos mais à frente, nós vamos estudar a história de um homem que ele foi queimado 100 anos depois da sua morte, porque a Igreja Católica não conseguiu queimar esse anabatista quando ele estava em vida, um homem chamado John Wycliffe. Tá bom? Aí, quer dizer, descobriram o túmulo dele 100 anos depois da morte dele e queimaram, porque eles diziam que herege não pode ficar na terra, tem que ser queimado. Uma coisa absurda, né? Bom, o historiador diz: durante a Inquisição, a fogueira foi uma das práticas mais usadas para condenar os hereges à morte na Europa medieval, principalmente os acusados por prática de bruxaria. Normalmente, o réu era amarrado a um pedaço de madeira e queimado junto com lenha, palha e outros materiais combustíveis. Então colocava uma fogueira. Olha, eu não sei nem dizer quanto tempo a pessoa resiste ali com aquele fogo crescendo, porque o fogo vai crescendo, né? E a pessoa com seus pés queimando, e vai queimando a pessoa toda. E como eu falei para vocês num outro momento, fica um cheiro horrível de carne queimada. É uma coisa que faz mal para quem está perto.
mas eles faziam isso em grandes quantidades. Tá bom? Então a fogueira ela vai ser das mais comuns, tá bom? Tanto pela Igreja Católica como pelos protestantes. Ok? Número 11, a forca. A vítima desse tipo de condenação ficava em cima de uma tampa que cobria um buraco de uma plataforma de madeira. A tampa se abria e o condenado morria asfixiado ou com o pescoço quebrado pelo tranco. Aqui ele está dizendo o que eles organizavam, né? E tem muitos casos de pessoas que às vezes sobem num banquinho, amarram a corda, sobem num banquinho para ele morrer, né? Tá ok? Mas a forca aqui, claro, eles eram colocados num local, como num palanque, e lá tinha uma parte que ela se abria e a pessoa então, vamos dizer, caía, ali tinha 1 metro mais ou menos, o bastante para a corda ou quebrar o pescoço dele ou acabar por asfixiá-lo. Era, assim podemos dizer, o segundo método mais utilizado. Os protestantes, por exemplo, nas bruxas de Salém, teve pessoas que eles enforcaram, ok? Teve pessoas que eles queimaram. Aquilo ali não eram bruxas, não. Aquilo ali eram evangélicos anabatistas que os protestantes estavam queimando. Nós vamos chegar nessa parte da história, eu vou contar para vocês, ok? Então, era uma prática muito comum também a forca. Bom, número 12, eu coloquei aí uma das que eram as piores, que era chamado de forquilha do herege. Por quê, irmãos? Esses cristãos que viviam sendo perseguidos, sempre ouvindo notícia de irmãos que foram capturados e foram queimados na fogueira, foram torturados. Toda essa situação mexia muito, claro, com a espiritualidade das pessoas. Essa igreja deveria ser muito viva, espiritualmente falando, muito viva. E o que ocorre? A história diz que quando eles eram capturados, eu não sei se vocês leram aquele livro que eu recomendei, O Espelho dos Mártires e o Livro dos Mártires. Ali ele traz o diálogo e o julgamento das pessoas, de algumas pessoas que conseguimos manter o julgamento, e de como as pessoas respondiam com autoridade, enquanto o padre estava dizendo, você quer se arrepender, senão você vai ser torturado. Então todo o diálogo, e casos que eu me lembro, né, de uma irmã falando, né, não adianta, eu não vou negar a minha fé, e falando com autoridade contra eles. E você vê um diálogo, um julgamento de 2 folhas, que é uma leitura que eu tenho que dizer, é quase que necessária para o cristão poder entender esse período. Ver como era o julgamento. A pessoa sabendo que ia ser queimada. Tá bom? Então, pessoas que eles foram fiéis, foram queimados, mas não negaram a fé anabatista e não confessaram a fé católica. Então, o que isso tem a ver com a forquilha do herege? Para que os cristãos anabatistas presos, né, que fossem levados ao local de julgamento, não fossem pregando para as pessoas, que era o que acontecia. Eles iam pregando, falando para as pessoas, essa religião que está ensinando a vocês que eu sou herege, essa é a religião falsa. Tá bom? Desculpa. Então, o que aconteceu? Como acabar com essa pregação do cristão que sabe que vai morrer? Se era um cristão pentecostal, como a história já comprovou, que entre esses cristãos anabatistas havia pentecostalismo. Então ele, sabendo que ia morrer, e ele foi preparado por toda a vida, exatamente sabendo de mortes de cristãos, morte de cristãos. Então isso fazia daquela igreja uma igreja muito avivada, ok? Então, para que esses cristãos não fossem para o local de morte pregando, eles inventaram essa forquilha do herege. Por quê? A forquilha do herege era um ferro que ele era enterrado, batido no peito do anabatista e depois prendia embaixo do queixo, de maneira que você ficava sem poder falar, você não conseguia abrir a boca. Então você era levado, não podia falar nada,
e pela rua as pessoas iam espancando, tá ok? As pessoas iam espancando, podia bater, podia tacar pedra, só não podia matar. Ele levava ele para o local de julgamento, ele não podia falar nada. Chegava lá no local de julgamento, aí falava para ele: se você está arrependido, faz um gesto, levanta a mão. Quer dizer, normalmente os cristãos não levantavam a mão, não negavam a fé. E os católicos dizem que mataram 18 mil assim, mas nós sabemos que tem muito mais. Então essa forquilha do herege mostra a maldade, ou seja, eles não deixavam nem o cristão falar. Por isso que eu digo, a perseguição católica foi muito, muito pior do que a perseguição do Império Romano. Porque a perseguição do Império Romano, ela ocorreu porque os imperadores foram enganados por aqueles sacerdotes. Só que na época do Império Romano, os sacerdotes eram inferiores ao imperador. O imperador era o sacerdote máximo. Nesse período agora, o sacerdote dessa religião da Babilônia, ele é a maior autoridade da terra. Então, por isso que a perseguição dele é pior. Veja o que diz o comentário. Ele diz: durante a Inquisição Católica, muitos anabatistas eram levados presos e na prisão continuavam pregando. Isso aí nós encontramos no período do Império Romano e também nesse período agora. Eles eram levados para um local preso. Eles chegavam lá e pregavam sem parar, sabendo que seriam mortos, mas pregavam sem parar. O comentário prossegue: quando eram levados para julgamento, pregavam para os inquisidores e para o povo, né, que estava lá assistindo. E na hora do suplício final, cantavam hinos de louvor a Deus. Isso nós vamos encontrar em diversos casos. Tem um caso que eu até me lembro, a história diz que o irmão, quando foi condenado, ele começou a cantar a plenos pulmões o Salmo 33, que fala de encontro com Deus, né? Ok? Então, para que essas pessoas não pregassem ou não cantassem hinos de louvor a Deus, eles inventaram essa forquilha do herege. Então eu comento aí: para calar esses cristãos, a Igreja Católica criou a forquilha do herege. Eu coloquei aí no livro para vocês uma imagem para vocês poderem ver como funcionava essa forquilha, tá bom? Eu peguei dessa imagem aí da internet, ok? E nessa imagem, na página 100, tem uma forquilha do herege literal para você poder olhar, um ferro pontiagudo que vai se prender na parte de baixo, tá bom? No peito do anabatista, e a outra parte que vai prender embaixo do queixo. E do lado direito você tem uma imagem, um desenho ilustrando exatamente essa forquilha do herege. Então a pessoa não conseguia falar, não conseguia pregar para as pessoas que estavam ali naquele local. Um exemplo: os protestantes, quando matarem os cristãos anabatistas na história das bruxas de Salém, a história diz que eles não botaram forquilha do herege nele. E aí eu botei, vai ser o 5º livro, né? Vai estar no livro, eu botei a pregação dele que ele fez antes de ser morto. E o povo até, vamos dizer, quem comenta diz que foi uma mensagem assim, com uma inspiração tremenda. Então, os protestantes não vão usar lá naquele caso, mas os católicos aqui, eles já não deixavam os anabatistas falarem, né? O comentário do historiador prossegue: durante a Inquisição, período em que a Igreja Católica viveu o auge de seu poder na Europa medieval, quem não seguisse as práticas do catolicismo era considerado herege e, portanto, deveria ser condenado. Um dos aparelhos mais utilizados para esse tipo de punição era a forquilha do herege, uma haste metálica com 2 terminações pontiagudas, parecidas com um garfo. Ela era presa por um cinto no pescoço do condenado, perfurando as regiões do maxilar e do peito. Não costumava levar o condenado à morte, mas servia como um castigo antes de uma eventual punição final. Ele provavelmente seria queimado, ok? E eles ainda faziam algo para que ele não conseguisse falar para as pessoas, não conseguisse pregar nada, ok? Então essa forquilha do herege
foi uma das piores coisas aí que a Igreja Católica fez, porque em outros momentos o cristão ia pregando. E agora, esse período aqui, a Igreja Católica ainda exerce um domínio sobre o mundo, irmãos, que, por exemplo, nós não conseguimos muitos documentos até dos cristãos que são mortos. Por quê? Porque nesse período a Igreja Católica controlava tudo que podia ser escrito. E normalmente os opositores eram mortos, queimados, destruídos. Okay? Então é difícil você encontrar história dos anabatistas. Algumas que são encontradas estão exatamente nesse livro Espelho dos Mártires e nesse livro, o Livro dos Mártires. Então são 2 livros aí, um total de umas 400 folhas, 300 a 400 folhas, vocês vendo só histórias de torturas. Vendo só histórias de torturas.